paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de 4 personagens bíblicos com sintomas de depressão. Também estaremos respondendo o que é depressão, quais são os sintomas que vão detectar que aquela pessoa é depressiva ou está no começo de uma depressão. Fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Se você gostou do tema, já deixa a sua curtida e vamos estudar a Bíblia. Segundo uma pesquisa da USP, o Brasil é o país que mais tem caso de ansiedade. 63% da população sofre com crises de ansiedade e também de depressão. São 59% da população tem crises ou já teve depressão. E em 2017, o número passou de 11 milhões de pessoas. É um assunto que foi negligenciado por muito tempo, e infelizmente também no meio do povo evangélico. Muitas das vezes, por não conhecer o que é depressão, muitos pastores diziam que depressão era um espírito maligno que oprimia a vida da pessoa. E hoje nós vemos que não é nada disso. Até porque, como nós vamos citar aqui, 4 homens de Deus, homens da Bíblia, que sofreram com momentos depressivos. Claro que Deus os ajudou e eles venceram, mas tiveram os mesmos sintomas de alguém depressivo. Mas afinal de contas, o que é depressão? Depressão vai muito mais além de uma tristeza, sentimento que altera o nosso comportamento, como por exemplo nas atividades do nosso dia a dia. E se não for tratada a tempo, tem um alto índice tanto de suicídio como também de uma baixa qualidade de vida. Então, a depressão ela tem um tratamento. É preciso sim que as pessoas se informem mais, até porque para nós podemos ajudar pessoas. Que às vezes você não tem um sintoma de depressão, mas um vizinho, um colega, um amigo tem os sintomas e nós precisamos ajudar essas pessoas, porque ninguém merece viver uma vida com depressão. A depressão ela tira o prazer de viver, o prazer da vida. Eu vou passar aqui para você rapidamente alguns sintomas de depressão. Sentimento de tristeza, vazio, melancolia, sentir-se desesperançoso, pessimista, redução do apetite, emagrecimento ou ganho excessivo de peso, alteração do sono ou a insônia ou até mesmo dormir excessivamente, ansiedade, agitação ou inquietação, pensamentos recorrentes sobre a morte ou suicídio, cansaço ou perca de energia até para realizar atividades simples, sensação de culpa, inutilidade ou até mesmo fracasso, excesso de raiva, irritabilidade ou frustração. Para ter o diagnóstico de depressão, a pessoa tem que ter pelo menos 5 desses sintomas que eu citei acima por pelo menos 2 semanas consecutivas, ou a maior parte do tempo. Agora vamos lá para os 4 personagens bíblicos com sintomas de depressão. O primeiro é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o profeta Elias. E começando a estudar sobre o profeta Elias, você vê que ele orou. E a Bíblia diz que depois que ele orou, Deus cerrou os céus por 3 anos e meio. A Bíblia diz que quando ele volta e apresenta-se diante de Acabe, ele pede que os profetas de Acabe, os profetas de Baal e os profetas de Azera sejam levados até o monte para que eles fizessem um desafio. E ele mesmo disse, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Lá no Carmelo, os profetas de Baal clamaram e nada aconteceu. Quando Elias orou, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu a água que estava no holocausto. Todo o povo gritou, só o Senhor é Deus. E depois disso, Elias manda matar os profetas de Baal. Quando Jezabel, mulher de Acabe, sabe o que ele fez, a Bíblia diz que ela mandou ameaçá-lo, dizendo, amanhã, a esta hora, farei com você o mesmo que foi feito aos meus profetas. Ele então vai rumo ao caminho do deserto, sozinho, andando sozinho. E a Bíblia diz que ele teve sono, ele sentiu sono e deitou e dormiu. O anjo chegou diante dele e teve trabalho para acordá-lo e disse para ele, levanta, come pão e bebe água, porque muito grande será a tua caminhada. Ele come pão, bebe água e volta a dormir. E depois de o anjo alimentar ele algumas vezes, ele se levantou e caminhou até dentro de uma caverna, onde o próprio Deus se manifestou pedindo que ele saísse da caverna para poder falar com ele. E olha só o que a Bíblia fala a respeito disso. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E é ali, na porta daquela caverna, que Deus conversa com Elias, que Deus encoraja Elias, porque é isso que ele estava precisando. Ele viu todos os sinais que Deus havia operado através dele. E mesmo assim, ele viu aquela população, aquele povo, não fez diferença nenhuma para eles. Em vez de eles buscarem a Deus, eles continuaram a sua prática pecaminosa.
Mas Deus ali anima o profeta, porque ele diz: Senhor, eu estou sozinho, Senhor. Como que dizendo assim: Senhor, olha tudo que o Senhor fez, e o povo ainda está adorando a Baal. E o Senhor disse: não, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Esse tipo de depressão aparece quando nós gastamos todas as nossas forças, nossas energias em um sonho, em um projeto, e daqui a pouco nós vemos que é impossível concluir aquele objetivo. O segundo personagem bíblico com sintoma de depressão foi Jonas. Jonas é um profeta diferente. A princípio, Deus mandou ele ir para Nínive pregar o evangelho, pregar a palavra. Ele simplesmente pega um navio que desce para Tarsis e eles obedecem a Deus, tenta fugir do propósito de Deus. Lá na frente, todos conhecem a história, ele é jogado e um grande peixe engole Jonas. No vento do peixe, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele faz aquela oração. Diz o texto que aquele peixe vomita o profeta Jonas. E aí sim, Deus fala para ele novamente: vai à cidade de Nínive. Ele pega e ele vai até a cidade de Nínive e começa a pregar. E ele diz assim: mais 3 dias e o Senhor irá destruir a cidade. Mais 3 dias e Deus irá subjugar a cidade. Só que diz o texto que enquanto ele pregava, o povo se arrependeu. E desde o rei até o animal, eles se vestiram de saco e cobriram a sua cabeça de cinza, como um sinal de arrependimento ou de humilhação. Deus, vendo isso, Deus se arrependeu do mal que havia projetado, que enviaria até a cidade de Nínive. E quando o profeta ele vê isso, que Deus não vai mais mandar aquele mal sobre Nínive, ele fica furioso. Não dá para entender Jonas, porque todos os profetas, as profecias, são dadas para arrependimento, não para punição. Deus, quando manda um profeta, não é que ele quer determinar destruição, ele quer que o povo se arrependa. Mas Jonas parece que não está entendendo ainda o propósito de Deus. Então ele sobe no alto monte, e lá do monte ele fica observando Nínive. Quando ele vê que Deus não vai destruir, ele fala com Deus. Olha o que ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Só que Deus sabe como tratar com o homem. A Bíblia diz que enquanto ele está deitado lá, nasceu uma planta. A planta nasceu de manhã e ela foi crescendo, crescendo, crescendo e fez sombra sobre o profeta. Aí ele gostou muito da sombra, ficou só observando que Deus iria destruir Nínive. E a Bíblia diz que no outro dia, Deus enviou um pequeno verme e foi lá no pé da planta e matou a planta. Diz o texto que mais uma vez ele fica furioso, indignado. Ele diz: Senhor, olha o que aconteceu. Por que, Senhor, que essa planta aqui morreu? E aí Deus, que é toda a sabedoria, ele diz assim: Jonas, você está com dó desta planta que nasceu e cresceu sem você ter cuidado dela? Eu não terei cuidado de Nínive, onde existe mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda? Provavelmente Jonas tinha algum sentimento mal resolvido que estava impedindo ele de ver ou de conhecer melhor ao Senhor. Por isso que ele achou que Deus teria que destruir a cidade de Nínive. E esses sentimentos mal resolvidos podem sim desencadear a depressão. Sentimentos ruins que são cada dia mais alimentados, como mágoa, como ciúmes, como ódio, como coisas mal resolvidas na vida, podem sim levar uma pessoa a um estado de depressão. O terceiro personagem bíblico com sintoma de depressão é Jó. Mas antes de falar sobre Jó, se você já gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal e também não esquece de deixar a sua curtida. Jó era o homem mais rico da terra de Ur. E todos conhecem a história do dia para a noite. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tem. Ele perdeu boi, ele perdeu vaca, ele perdeu bezerro, ele perdeu cabelo, ele perdeu tudo. E também, além de perder os bens materiais, ele também perde 10 filhos que morreram no mesmo dia. A mulher dele, vendo tudo isso, diz para ele: até quando vai ser fiel ou sincero com o teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz para ela: falas como uma louca, recebeste os bens de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Passando isso, os amigos de Jó vêm visitá-lo. Mas eles viram tanto o sofrimento de Jó que eles ficaram 7 dias sem falar uma só palavra, porque eles não tinham o que falar de Jó. Jó era um homem sincero, Jó era um homem íntegro, foi o próprio Deus que fez propaganda dele. Mas no capítulo 3 e o versículo 3, olha o que Jó diz: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó ficara solitário, humilhado e sofrendo com muitas dores. Ninguém conseguia entender o que Jó estava passando. Como eu disse, tudo aquilo que ele perdeu, enterrou 10 filhos. E até mesmo a chaga maligna tomou conta do seu corpo, ao ponto de ele coçar suas feridas
com um caco de telha. Então ninguém tinha o que falar. E quando um dos amigos começa a falar, ele fala que Jó está em pecado, porque só pode que aquele mal veio para Jó porque Jó estava em pecado. E o maior sofrimento de Jó aqui não foi as percas materiais que ele teve, e também não foi a perca da sua saúde. O maior sofrimento era o sentimento de que Deus o abandonara. No caso de Jó, esse sentimento de depressão, ele pode chegar na vida da pessoa quando ela tem uma grande perca e ela não consegue ainda assimilar o que aconteceu, ela tem grande probabilidade de entrar em depressão. E é claro que com o passar do tempo, Deus começou a falar com Jó. E o próprio Jó, no capítulo 42, diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vê. E tanto que ele diz: Senhor, eu sei que tudo podes. Agora o sentimento dele é outro. Deus arrancou aquele sentimento de morte, aquele sentimento que não valia a pena viver, e Deus agora restitui a ele. E a restituição de Deus começou de dentro para fora. E o quarto personagem bíblico com sintoma de depressão foi o profeta Jeremias. Jeremias havia pregado, proclamado o evangelho, a salvação para todas as pessoas. E o que ele ganha em troca? Ele recebe em troca perseguição e também tristeza. E também o sentimento de frustração levaram a desejar que ele nunca tivesse nascido. Olha o que ele diz: maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Mesmo diante das frustrações do profeta, ele continua anunciando a palavra de Deus. Se você parar para analisar, a maioria deles aqui, tirando Jó, todos eram profetas, porque Deus usava os profetas para que o povo viesse a se arrepender. E quanto mais Deus usava e se manifestava através dos profetas, mais o povo se afastava. E o que todos nós precisamos entender, que depressão ou crise de ansiedade ou sintomas depressivos não é falta de Deus, é um sentimento. E nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Não somente você que está me ouvindo, mas quem sabe tem alguém da tua casa que precisa de ajuda e você pode ajudar. Por isso, meu irmão, não ignore isso. Infelizmente, por ignorar, nós perdemos amigos, perdemos família, perdemos pessoas que nós gostamos, porque muitas pessoas acham, é frescura. Não, nós precisamos nos conscientizar o que é depressão, para que nós possamos ajudar as pessoas a sair desse estado que leva cada dia mais para uma qualidade de vida inferior. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva bem, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada. Por isso, vamos estudar mais a palavra de Deus e com certeza Deus estará nos abençoando. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida e também compartilhe aí nas tuas redes sociais. Que Deus vos siga abençoando.